Ontem a gente falou aqui na programação do Morning Show do polêmico tweet do vereador Carlos Bolsonaro, em que o filho do presidente dizia lá que por vias democráticas a transformação que o Brasil quer, se acontecer, não acontecerá na velocidade que almejamos. O post foi visto como um ataque à democracia ou, vá lá, um flerte com a ditadura. Por isso, foi imediatamente criticado por políticos, jornalistas, entidades e integrantes da sociedade civil. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, por exemplo, reagiu, afirmando que a democracia é fundamental, um pilar da civilização ocidental. Outras reações vieram dos presidentes da Câmara e do Senado. A repercussão do tweet fez o vereador voltar à rede social e nessa terça-feira ele escreveu o seguinte, abre aspas, "O que falei? Por vias democráticas as coisas não mudam rapidamente. É um fato. Uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes. O que jornalistas espalham... Dois pontos. Carlos Bolsonaro defende ditadura. Canalhas em caixa alta, fecha aspas. Vamos a Brasília falar com nossos olhos e ouvidos. Na capital federal, Zé Maria Trindade, vale aqui lembrar da terceira lei de Newton, né, Zé? Para cada ação, existe uma reação de mesmo valor e direção no sentido oposto. Bom dia, Zé. Como é que isso repercutiu aí na capital federal? Conta pra gente. Eu mencionei aqui, en passant, né, o pronunciamento do vice-presidente que está exercendo, né, está na cadeira de presidente agora, enquanto o Bolsonaro se restabelece aí da cirurgia que fez, mas também de presidente da Câmara dos Deputados, né, do Senado também se manifestando a respeito dessa... Enfim, colocação do filho 02 de Bolsonaro. Bom dia, Zé. Salve, é a tal reação igual e contrária, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, eu te confesso que considerei uma reação assim desproporcional, não foi igual e contrária, não. Isso porque muitos líderes entenderam aqui que o filho do presidente, é o filho do presidente, mas é um vereador no Rio de Janeiro. Ele não fala em nome de militares, não fala em nome de organizações civis, não fala em nome de grupo político, ou seja, não mereceria uma reação tão forte. Veja bem, o presidente da República em exercício, o próprio presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o assunto, não sei o quê, mas segundo o próprio porta-voz, dizendo que os dois falaram, né, e que ele teria dito que esta é uma responsabilidade do vereador Carlos Bolsonaro, presidente da Câmara, presidente do Senado, instituições, enfim, todos reagiram de uma maneira muito forte. O vereador está errado quando ele diz que não defendeu a ditadura, porque quem critica a democracia, não existe outro caminho. Ou é a democracia, ou é a ditadura. E foi nesse sentido da reclamação do presidente da Câmara, dizendo que a pressa da Venezuela é que provoca esta situação, e aí ele citou as pessoas abandonando a Venezuela, falta de direitos básicos ali, exatamente pela pressa. É porque, é assim como ele disse mesmo, a democracia é custosa, demorada, difícil, mas é para ser assim, porque uma saída fácil e rápida, ela provoca injustiças, provoca quebra de direitos, né? E é por isso que a democracia existe. A resposta que me deram aqui sobre o meu questionamento de uma reação tão forte é de que isso pode ter sido um teste do Carlos Bolsonaro para medir ali a temperatura de como seria uma ruptura da democracia. É porque muita gente diz que existe ali na sociedade, entre os aliados do presidente Bolsonaro, nem todos, nem o presidente, né, uma ideia de que realmente é preciso apressar as coisas e passando por cima de direitos. Agora, o mais importante que eu busquei ali é sobre a segunda questão pouco comentada, né? Ele fala da dificuldade democrática, é assim mesmo, tem que ser assim, tem que ser votado, discutido, vota na Câmara, vota no Senado, volta para a Câmara, é promulgação, é veto, enfim, é uma complicação medida e necessária. Mas eu me refiro à segunda questão, é quando ele diz que os de sempre continuam mandando. E aí veio a pergunta, mas afinal quem é que está mandando? Até então, todo mundo entende que quem manda no país
é o presidente Jair Bolsonaro eleito democraticamente. Nessa coisa é difícil mesmo. Foi uma eleição complicada, difícil, 2 turnos, mas é assim mesmo. Então ficou sem resposta essa segunda questão. Afinal, quem é os de sempre que estão mandando no país, né? Muita gente entendeu que seria um recado direto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é adversário do clã Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, e que ele realmente se transformou ali num líder político, é a referência na política hoje em Brasília, né? Ô Zé, você tem essa fleuma, essa tranquilidade ao analisar, né? Uma fala que causou esse turbilhão, calafrios, como até colocamos ontem aqui, usando o termo aqui, porque quando você pega o conjunto da obra, o contexto em que é dito, né, os precedentes ali do próprio pai enaltecendo ditaduras, falando de Stroessner, falando de Pinochet, exaltando Ustra em seu voto ali na ocasião do impeachment, pelo histórico que você acompanha, é um indicativo de como pensa esse núcleo, esse clã que está no poder do país. Daí a indignação, eu acho, que causa... mesmo que seja um balão de ensaio, como você colocou, e até pior ainda se for um balão de ensaio, porque aí você se rende mesmo a alguma teoria conspiratória que poderia estar sendo articulada ali nos bastidores como um teste para uma eventual possibilidade disso acontecer. Eu acho tudo muito insano, Zé. Em pleno 2019. Ontem eu falava aqui com relação ao comentário do Roda Viva que eu vi do ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, também à frente da Comissão de Direitos Humanos, que o próprio Exército, a própria cúpula do Exército, rechaça qualquer possibilidade. Os tempos são outros. Você mesmo, Zé, já comentou nesse sentido quando falávamos do assunto aqui. Quer dizer, as coisas têm que ser vistas com a seriedade que as palavras denotam. Não dá pra gente passar pano, sei lá o que termo utilizar, né? Flexibilizar qualquer entendimento, achar que, olha, não foi bem assim. Eu fico um pouco atônito, assim. Tem um complemento a isso. O vereador federal, embora ele seja vereador pelo Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, e por mais que ele seja apenas filho do presidente, a gente tem que lembrar que era ele que, em tese, pelo menos, controlava as redes sociais do pai, e o próprio pai já declarou que deve muito da eleição dele ao Carlos Bolsonaro e que ele mereceria, inclusive, um cargo de ministro. Isso ele já disse em outras ocasiões, logo após a sua eleição. Então, assim, não é qualquer pessoa que disse isso. Não é ali o Zé das Couve que tá na internet se gritando. É alguém que tem ligação direta com presidentes, que o presidente já cogitou, inclusive, um cargo de ministério para ele. Então, assim, é alguém que tem intimidade com o governo. Portanto, poderia... hipoteticamente, saber de bastidores aos quais a população não tem acesso. Ô Zé, como é que você enxerga isso? Eu digo, deixa eu me explicar aqui, você tem essa condição de... Você é impassível diante dos fatos. Não, né? mas eu entendi. Você comenta com frieza, é isso que eu quis dizer. Eu entendi a sua indignação e que é a indignação de muitos aqui. Veja bem, causa calafrio um depoimento desse, uma fala pelo Twitter, que é um veículo de comunicação hoje, é um veículo, não há como negar, produz conteúdo e tudo, né? Então, assim, de uma pessoa não representativa de setores. Imagine se houvesse um grupo forte do Exército, ele não conta com apoio, muito pelo contrário, sim. A fala do vice-presidente da República no exercício da presidência, que é um militar e conta com apoio forte dos militares, né, o general Hamilton Mourão, sim. Muito forte, ele dizendo ali que um dos pilares da civilização ocidental é a democracia, é o mercado, né, o capitalismo, enfim, deu uma lição de que ninguém aposta nessa possibilidade. Sim. Mas é que existe ali um grupo que pode ser o tal ovo da serpente, né, que acha que essa história de ficar discutindo no Congresso Nacional, que é balela, que isso demora demais, e enfim, que tem que andar, mas andar no sentido de quem, né, de quem define. Isso provoca mesmo calafrios por aqui. Só que o atenuante que eu vejo é que não há representatividade por parte dele, e o mais sério aí que eu acho é dizer quem é que está mandando no país.
Porque eu estou entendendo que quem manda no país é a democracia, é a Constituição, a lei que possibilitou a eleição do presidente Jair Bolsonaro e pronto. É ponto final. E junta-se a isso uma licença ali não remunerada, sai da vereança do Rio de Janeiro para ficar mais próximo do pai, já ficava muito em Brasília, quer dizer, parece uma ação muito coordenada, né, Zé? Para a gente fechar rapidamente. É isso, Edgar. A reação foi muito forte de todos os poderes e de presidentes de instituições aí enraizadas na sociedade. E esta proximidade do presidente com os filhos na política continua trazendo pruridos aí para o governo e problemas. A vinda dele para Brasília é um sinal de desestabilizar ali o Palácio do Planalto e principalmente os grupos que orbitam no poder, que o poder é assim mesmo, né? Ele é feito para cotoveladas. Valeu, Zé. Obrigado pelas palavras, pelo papo. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui, Zé. Um abraço, bom trabalho aí em Brasília, viu? Zé, muito a pessoa bem, mais obrigado, calma desse país. Zé é a pessoa mais calma desse país. É a experiência do Trindade falando com a gente aqui no Morning Show.